Olá, eu sou Marli Silva do canal Poexistindo Espiritualizando e vamos mais uma vez estudarmos ou lermos, conversarmos sobre Espumas Flutuantes de Castro Alves, que é um livro que nós estamos lendo juntos, para desvendarmos a beleza dessa poética de Castro Alves, das suas poesias, dos seus pensamentos, da sua espiritualidade, da sua gentileza quanto artista, quanto poeta, e falar um pouco de algumas questões. E eu vou começar com um poema que ele fez para ex-mulher dele, que na época era mulher dele, ou ele parece que tinha acabado de conhecê-la, e foi uma paixão assim repentina à primeira vista. Ela era uma atriz portuguesa que estava no Recife fazendo uma peça, alguma coisa assim. Acho que foi no Recife que ele a conheceu. Não tenho lembrança de onde ele a conheceu, mas eles viveram no Recife um tempo, depois foram para São Paulo e viveram um bom tempo em São Paulo, um outro tempo feliz. E depois eles decidiram, ou ela decidiu se separar. Ela era um pouco mais velha que ele e não sei se isso influenciou, não por ele, porque ele não tinha preconceitos com nada disso, mas talvez por ela escolher a carreira, que era uma carreira que ela já estava há muito tempo, e os desafios, né, dessa profissão na época em que ela era atriz, atuante, muito atuante em todos os sentidos. Talvez não fosse fácil ficar com um jovem de 20 e poucos anos. E aí eu acho que ela desistiu, porque talvez não quisesse ter uma família, quisesse ter amores. Existem pessoas que têm essa tendência de ter amores, mas não necessariamente ter uma família. E o importante é a gente ter um amor. É a gente amar alguém, seja uma causa, seja uma pessoa, seja uma árvore. Olha, às vezes eu passo no lugar e eu abraço uma árvore porque me traz boas energias. E sempre que você passar no lugar, você não estiver bem, abrace uma árvore. Preste atenção no céu, olhe para cima, porque aí é de lá que vem as soluções, é de lá que vem as novas ideias, é de lá que vem todo o poder que nós precisamos para caminhar sobre essa terra tão castigada, esse planeta tão castigado por nós mesmos, né? Destruído por um Brasil que estava indo tão bem, mas que de repente desandou. Então a realidade de Castro Alves lembra muito a realidade de hoje. A diferença é que não existe um pelourinho em que se amarra negros e que se bate neles na frente de todo mundo como um grande espetáculo daquele dia. E que ele sempre, ao ir para casa ou ir para a faculdade, ele via essas situações e isso o indignava bastante, tanto é que ele escreveu muitos poemas que, após sua morte, foi publicado o livro chamado Os Escravos, que tem poesias assim muito fortes, né? Muito intensas, poesias chocantes até, eu poderia dizer, de tão indignante que era essa situação na época. Então Castro Alves, ele merece a nossa atenção, ele merece o nosso estudo, ele merece que a gente pare para raciocinar sobre o que ele queria dizer, porque uma parte do que acontecia na época de Castro Alves, nós estamos vivendo agora: subemprego, desemprego, preconceito, racismo, desvalorização do ser humano, desvalorização da vida, a violência. Então tudo isso existia na época de Castro Alves e hoje está do mesmo jeito. Oxalá que tivéssemos mais Castro Alves para falar da maneira como ele falou. Existem muitos poetas por aí, nós sabemos, mas com um talento como Castro Alves era um talento absoluto. E tudo que ele fazia de uma maneira divina, de uma maneira bem feita, bem construída. Seus poemas são maravilhosos. Então, hoje, em Espumas Flutuantes, nós estamos na página 46
que se chama O Voo do Gênio. Ele inclusive fez questão de pôr a dedicatória. Ele colocou a atriz Eugênia Câmara. Então eu vou ler para vocês e para mim também, porque eu gosto desse poema. É uma linda homenagem de uma pessoa que reconheceu o talento de uma mulher que por muitos sofria preconceitos, mas ele não olhou para isso. Ele viu, como ele diz aqui, o voo do gênio, né? O potencial dela como atriz e também como mulher, que ele acabou se apaixonando perdidamente por ela. Mas o que ele trata mais aqui é sobre a genialidade que ele achava que ela tinha e devia ter realmente para ele se inspirar e fazer um poema tão belo desses. Ela devia ser uma grande atriz, né? E na época em que essas pessoas eram massacradas e julgadas de uma outra forma por uma profissão tão bela, né? E hoje em dia as pessoas ficam se matando para ser um ator, ser uma atriz, de tão glamouroso que ficou essa vida, enquanto na época de Eugênia Câmara era uma época difícil e quem escolhesse essa profissão, nossa, era assim massacrado, sofria preconceitos, e ela enfrentou tudo isso e foi ser atriz, veio de um país para um outro que estava sendo desbravado ainda, não estava totalmente estruturado o Brasil, né? E ela veio ao Brasil, representou algumas peças e algumas eu acredito que tinha, não sei se escrita por Castro Alves, mas inspirada. Ele inspirou-se nessas peças e inspirou essas peças, as quais ela participou. E eu achei assim maravilhoso ele, naquela época, dar um incentivo tão grande para uma pessoa escrevendo um poema tão belo para ela, que eu vou ler agora. O Voo do Gênio. Um dia em que na terra a sós vagava pela estrada sombria da existência, sem rosas nos vergéis da adolescência, sem luz de estrela pelo céu do amor. Senti as asas de um arcanjo errante roçar-me brandamente pela fronte, como o cisne que adeja sobre a fonte, às vezes toca a solitária flor. E então disse: quem é esse pálido arcanjo? Tu que o poeta vens erguer do pego. Eras acaso tu que Milton cego ouvia em sua noite erma de sol? Quem és tu? Quem és tu? Eu sou o gênio, disse-me o anjo. Vem seguir-me o passo. Quero contigo me arrojar no espaço, onde tenho por croas o arrebol. Onde me levas, pois? Longe te levo, ao país do ideal, terra das flores, onde a brisa do céu tem mais amores, e a fantasia lagos mais azuis. E fui, ergui-me no infinito, lá onde o voo d'água não se eleva. Abaixo via a terra, abismo em treva, acima o firmamento, abismo em luz. Arcanjo, arcanjo, que ridente sonho. Não, não, poeta, é o vedado paraíso, onde os lírios mimosos do sorriso eu abro em todo o seio que chorou, onde a loura comédia canta alegre, onde eu tenho o condão e um gênio infindo, que a sombra de Molière vem sorrindo, beijar na fronte que o Senhor beijou. Onde me levas, mais anjo divino? Vem ouvir sobre as harpas inspiradas o canto às feras namoradas. Quando eu encho de amor o azul do céu,
Quero levar-te das paixões nos mares, quero levar-te a dédulos profundos, onde fervem sóis e céus imundos, mais sóis, mais mundos e onde tudo é meu. Mulher, mulher, aqui tudo é volúpia, a brisa morna à sombra do arvoredo, a linfa clara que murmura o medo, a luz que abraça a flor e o céu ao mar. Ó princesa, a razão já se me perde. És a sereia da encantada Sila, anjo que transformaste em Dalila. Sansão de novo te quiser amar. Porém não paras neste voo errante, a que outros mundos elevar-me tentas. Já não sinto o soprar de auras sedentas, nem bebo a taça de um fogoso amor. Sinto que rolo em baratos profundos. Sinto que rolo em baratos profundos. Já não tens asas, águia de Tessália. Maldições sobre ti, tu és Ofália. Ninguém te ergue das trevas e do horror. Porém, silêncio no maldito abismo, onde cai contigo, criminosa. Canta uma voz sentida e maviosa, que arrependida sobe a Jeová. Perdão, perdão, Senhor, para quem soluça, talvez seja algum anjo peregrino, mas não, ainda eras tu, gênio divino, também sabes chorar como Eloá. Não mais, ó serafim, suspende as asas, que através das estrelas, arrastado, meu ser arqueja louco deslumbrado sobre as constelações e os céus azuis. Arcanjo, arcanjo, basta, já consigo. Mergulhei das paixões nas vagas cérulas, mas nos meus dedos já não cabem pérolas, mas na minha alma já não cabe luz. Recife, maio de 1866. Então é aquilo que eu disse, ele escreveu esse poema em Recife, quando ele conheceu Eugênia Câmara, e quando eles começaram a viver juntos lá. E depois de um certo tempo, eles saíram de Recife e vieram morar em São Paulo. E viveram um bom tempo. Depois houve a separação, que eu acredito que foi amigavelmente, porque Castro Alves tinha uma admiração muito grande por Eugênia Câmara, pela cabeça que ela tinha, pelos os pensamentos que ela tinha, pela a revolução que havia dentro dela como uma verdadeira artista, e pela maneira como ela via a vida, conduzia a vida e como ela vivia. Era uma mulher extremamente independente, uma pessoa que tinha opinião própria, e isso encantava qualquer homem. Ela não era aparentemente assim, ao contexto que se diz de beleza da época, ela não era uma mulher bonita e também não era tão jovem. Mas para Castro Alves ela era um gênio, como ele disse aqui. Ele fala da capacidade de cênica que ela tinha, que era muito grande, e também ele, em outras citações sobre ela, ele falava do amor profundo, que era um amor muito grande que ele sentia por Eugênia Câmara. Talvez ele a amasse muito mais do que ela pudesse imaginar, ou não, ela não o amasse tanto quanto ele o amava. Ou talvez ela, por ser um pouco mais velha que ele era super jovem, ela não quis levar isso muito adiante. Talvez ela achou que ele tivesse outro caminho, pelo talento que ele tinha, pela luta que ele estava engajado aqui no Brasil,
e ela talvez como errante, porque naquela época os artistas que faziam artes cênicas, os atores, os circenses, eles eram pessoas que não tinham lugar para ficar totalmente assim, para sempre, vou ficar ali, vou morar naquele país. Eles iam apresentando os seus espetáculos, e ela, como idealista que era, com a cabeça que ela tinha, ela talvez não quisesse se prender a um lugar, apenas um lugar, e ele fazia direito na faculdade em São Francisco. Então, talvez ela não quisesse ficar presa a isso. Talvez a relação acabou por causa disso, por essas questões profissionais. Mas é nítido em outros poemas também que ela foi um dos grandes amores de Castro Alves, né? Ele a amou profundamente, ele fez questão de deixar isso registrado, que amava a sua profissão, amava ela atuando e amava ela como mulher, como pessoa, e, sobretudo, faz o que muitos homens não fazem, a valorizava em todos esses aspectos. E trazia sempre nos seus poemas a realidade desse Brasil que nós estamos vivendo hoje. É como eu disse, a diferença é que não vemos escravos apanhando na rua, mas tem o preconceito contra a mulher, contra negros, contra pessoas de outro gênero, e também as questões do desemprego, da divisão de classes, onde os periféricos, os favelados, eles estão sempre à margem, e não há uma política séria que pense nessas pessoas. Pelo menos nesse momento o Brasil está sofrendo com isso. O povo está sofrendo com isso, como na época sofria, na época de Castro Alves, e ele não se conformava com isso. Não só, ele não se conformava tanto que ele não só ficou na luta de se organizar com outros grupos que queriam mudar aquele regime político. Ele usava o seu poder como poeta, como um grande pensador, e lançava isso ao mundo, né? Ele gritava para o mundo através dos seus livros, dos seus escritos, o que estava errado, o que ele não suportava no Brasil. E tem um outro poema aqui que eu vou ler, que é da página 49, que faz parte também desse livro e que vale a pena ler, porque ele deve ter feito para alguma mulher que ele conheceu, porque Castro Alves conheceu muitas mulheres, teve muitos amores, embora alguns não fossem amores, como eu posso dizer, que não duraram muito, mas ele sempre estava envolvido em algum relacionamento, porque ele ia muito para bordéis, os lugares onde aceitavam os poetas, bares, casa de amigos, lugares onde as pessoas se reuniam para falar sobre política, sobre poesia, sobre arte, sobre o que não estava contentando ele nesse país. Então, esse se chama O Adeus de Teresa. A vez primeira que eu fitei Teresa, como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus, e amamos juntos, e depois na sala, adeus, eu disse-lhe a tremer com a fala, e ela, corando, murmurou-me adeus. Uma noite entreabriu-se um reposteiro, e da alcova saía um cavaleiro, ainda beijando uma mulher sem véus. Era a pálida Teresa. Adeus, lhe disse, conservando-a presa. E ela, entre beijos, murmurou-me adeus. Passaram tempos, séculos de delírio, prazeres divinais, gozos do empírio. Mas um dia resolvi nos lares meus, partindo eu disse, voltarei, descansa. Ela chorando mais que uma criança, ela em soluços murmurou-me adeus. Quando voltei era o palácio em festa, e a voz dela e de um homem lá na orquestra preenchiam de amor o azul dos céus. Entrei, ela me olhou branca, surpresa.
Foi a última vez que eu vi Teresa, e ela, arquejando, murmurou-me adeus. São Paulo, 28 de agosto de 1868. Então é aquilo que eu disse, Castro Alves era um homem de muitos amores, embora amasse a atriz Eugênia Câmara, como ele amou, foi um amor assim que durou, eles viveram juntos por um bom tempo, mas com a partida dela, ele não foi uma pessoa que ficou sozinho, né? Ele procurou outros caminhos, e nesses caminhos ele foi encontrando suas musas, porque naquela época todos os poetas tinham suas musas, e ele não era diferente. Mas era um homem espiritualizado, era uma pessoa preocupada com o Brasil. Acho que o Brasil está precisando de novos Castro Alves, ou que ele reencarne, porque acredito que ele não, segundo a doutrina espírita, que acredita também em reencarnação, e outras doutrinas também, e outros espiritualistas, que ele reencarnasse. Esse Brasil está precisando de pessoas aguerridas como ele, de que tenha coragem de falar certas coisas que o país está precisando. Então, era isso, né? Ler Castro Alves é um prazer, conhecer sua poética, conhecer a sua personalidade e a sua força, né? A sua força de vontade de querer ver um Brasil melhor, um Brasil mais justo. E ele lutou muito por isso. Ele não só lutou com os versos dele, mas ele se reunia, ele tinha um grupo que lutava pela libertação do Brasil. E assim, nesse momento, era tudo que eu tinha para dizer sobre Castro Alves, porque não há muito o que se falar. Ele deixa muito bem claro com a sua obra aquilo que ele se propôs a fazer. Então, namastê, Castro Alves. Namastê para você que ficou aí assistindo o vídeo até o final. Não esqueça de deixar o seu like para incentivar o canal, para que o canal possa crescer, e também fazer a sua inscrição. Se você gosta de poesia, se você gosta desse conteúdo, se você quer evoluir, se você quer aprender um pouco mais sobre esse país, se você quer aprender um pouco mais sobre o mundo, sobre o que outras pessoas lindamente falavam, né, de sua época, esse é o lugar certo. Você acabou de entrar no lugar certo. Então era isso que eu tinha para hoje. Então não esquece de deixar aquele joinha e deixar sua inscrição para que o canal possa crescer bastante e que possamos conversar mais sobre esses assuntos. Namastê a todos, muito obrigada sempre e valeu!